Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu me chamo Otávio e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal chamado Justificados. E como pontapé inicial desse canal, eu quero falar aqui nesse primeiro vídeo por que o nome Justificados, como é que surgiu, qual a causa maior. E a razão é bem simples, está lá no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. E diz assim a Bíblia: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então pessoal, quando eu tive a ideia de criar esse canal, esse foi um dos primeiros textos que me vieram à cabeça, que trata justamente acerca da nossa salvação. Pessoal, quando a gente fala desse assunto, salvação, muito se tem de falar. Eu, por muito tempo, acreditei que a salvação era feita por meio das obras. E não somente eu, mas muitas pessoas, inclusive na antiguidade, antes da reforma mesmo, esse clima de salvação pelas obras era altamente defendido através de penitências, através de rituais religiosos, através da compra de indulgências, ou seja, muita coisa era necessária para se obter a salvação. E isso, no final das contas, nunca gerava um descanso verdadeiro, um descanso genuíno, porque quanto de bom eu preciso ser para ser salvo? Quanto dinheiro eu devo dar para alcançar o perdão? Que tipo de sacrifício eu tenho que fazer para ter paz na alma, encontrar segurança na salvação? E isso são questionamentos que há muito tempo são discutidos acerca da salvação. Se a gente tiver uma visão mais macro, a gente pode ver que a salvação ela é discutida em 3 pontos. Salvação vinda pelas obras, a salvação vinda pela fé mais obras, e a base bíblica, que é a salvação somente pela fé. E aqui a razão maior, é o propósito maior do nome desse canal ser chamado de Justificado somente pela fé. Porque nós cristãos temos que acreditar que o sacrifício de Jesus foi plenamente suficiente para alcançarmos a salvação. Mas aqui alguns cristãos podem questionar alguns pontos levantados por um texto que Paulo escreveu e por um texto que Tiago escreveu. O texto de Paulo está lá em Romanos 3:28, que fala exatamente assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E o outro texto se encontra lá em Tiago 2:26. Fala exatamente assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E aqui se instala uma certa confusão entre alguns cristãos que acreditam no texto que Paulo defende, onde a salvação é justificada somente pela fé, e alguns cristãos que acreditam no texto de Tiago, onde a salvação ela é vinda pela fé mais obras. Mas aqui, se a gente for analisar bem, não existe nenhuma contradição entre esses dois textos. Na verdade, existe uma complementariedade entre o texto de Paulo e o texto de Tiago. O texto de Tiago refere-se justamente a como a gente encontra fé em uma pessoa. E como é que a gente encontra fé em uma pessoa? É através de exame, é através de moléculas, através de átomos? Não, só existe fé, a fé genuína, através de obras. E é aqui o que Tiago queria falar naquele texto. E o texto de Paulo não refere-se justamente à fé, mas refere-se como a gente encontra a salvação. E é por intermédio da fé. Ou seja, eu não sou salvo pela obra que eu faço para Deus, mas eu sou salvo pela obra que Deus fez por mim através de seu Filho, Jesus. Para a gente entender melhor acerca desse texto, acerca da justificação pela fé, imagine um chaveiro. Tá vendo esse chaveiro aqui, irmãos? Tá vendo também que tem várias e várias chaves nele. Fé é a chave que abre a porta dos céus. Não é a fé na fé. Não é a fé no pastor, não é a fé em rituais religiosos na religião. É a fé somente em Jesus Cristo que vai te dar a salvação. Não é aquela fé sentimental, que é passageira, que você está passando por aquele momento difícil, que você clama a Deus, Deus te ajuda. Não. Também não é aquela fé intelectual, que você sabe quem é Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que ressuscitou ao 3º dia, enfim, não. Porque até os demônios creem e tremem acerca disso. Mas é aquela fé que você confia plenamente, que somente em Jesus Cristo Ele é responsável pela sua salvação pessoal. Tá bom, pessoal? Esse primeiro vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. E esse canal, ele tem o intuito de trazer as boas novas, sem misticismo, sem distorcer a palavra de Deus, mas trazer a verdade que está na Bíblia, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe sua vida.